E aí que muita gente se faz, inclusive, né? A computação, né? A computação é uma ciência exata, né? Ou ela é sei lá, algum tipo de engenharia. Algumas pessoas usam isso como arte, né? Hoje em dia os prompts aí as pessoas gostam de fazer artes, né? A gente aqui usa nessa questão toda para brincar, inclusive nas lives, tudo mais. Pode ser visto, né? Criam música, criam vídeos, fotos hoje em dia, né? Inclusive. Então, assim, desse ponto de vista, o que que você consegue elucidar para a gente? Mas, se quiser também já emendar e falar um pouco sobre a história, a gente vai perguntando e vai fazendo essa questão, porque eu imagino Sim. que é uma coisa que a galera aí, né, sempre fica ali naquela, ah, computação é uma ciência exata, é só matemática, é só. Então, o que que, no fim das contas, você que trabalha, né, aí há mais de 30 anos, como é que você enxerga essas coisas? Eu costumo falar, Júlio, que a TI é a área mais inexata das exatas. A gente tem uma. A quantidade se eu fosse para fazer uma comparação sobre TI, eu diria que ela está mais para uma arte do que para uma ciência exata. Sério, Muita mais gente uma vai falar arte. isso. É mais uma arte do que uma ciência exata. Uhum. Por quê? Ela não é exata. Eu não vou falar, obviamente, talvez num termo mais simples, ela não é exata como a matemática pura. Né? Muita gente pensa, nossa, ela é exata como a matemática pura, ela tem. Não, ela não é tão exata assim como a matemática pura, porque os sistemas eles são complexos. Então, como um sistema complexo, ele pode falhar de maneiras totalmente imprevisíveis, seja por latência, seja pelo erro do usuário, seja por bugs, seja por falta de scripts que Por exemplo, efetivamente. deixa eu só te cortar rapidinho. Por exemplo, você fala latência. Para pessoa que não trabalha tá fora, o que significa latência nesse aspecto? Latência, por exemplo, é quando você tem uma demora entre uma resposta e outra. Então eu faço uma Tá. solicitação lá. Quando imagina que você vou tentar traduzir dentro do nosso uso comum. Eu estou acessando um site, pô, aquele site está demorando horrores para responder. Esse tempo de resposta entre A e B é a latência. Entendi. Então, quando eu tenho uma Quem já não resposta, passou por isso, né? Quem já não passou por isso quem de nunca tentar passou por isso? conectar e Exato. não. Tá. Ah, Exatamente. Então, assim, eu vou jogar o meu LOLzinho tá dando aquele alto ping, aquele ping lá mais elevado que as pessoas têm, aquilo lá é a latência, né? Então, tá assim, certo. são erros imprevisíveis que a gente tem. Então, quando eu olho para esse cenário, eu não posso colocar ela como exata, como, por exemplo, a matemática. Eu não posso colocar ela como a física. Eu não posso colocar ela como outras áreas ali. Mas quando eu escrevo um código que, pô, foi lá e resolveu um problema, cara, tá cheio de negócio, tá tudo aqui, é elegância, o negócio é bonitinho, tudo elegante. Lá eu falo que é uma arte, aquilo lá é uma arte pura, Quanto tempo né? você demora para criar um código desses, por exemplo, sei lá, tradicionalmente no seu trabalho, assim, comercialmente? Quanto tempo demora para criar um código desse? Então, Júlio, isso é sempre muito complexo, porque assim, existe uma questão chamada dívida técnica, né? O que é a dívida técnica? É quando você pega um código que está mal escrito, ou que você está mal produzido e você tem que melhorar. Imagina que que eu vou fazer um software hoje. Alex, eu faço ainda do modo mais tradicional possível do mundo. Cara, eu vou lá, pego, faço o desenho de processo, faço o desenho do Portugal, coloco lá todo o trabalho que eu vou ter que colocar ali, que eu vou ter que escrever, depois finalmente eu vou escrever o código. O tempo que eu demoro para isso é muito maior do que muita gente que faz hoje através de documentações mais simples ou etc., mas que apresentam mais erros. Então, eu costumo falar que, por exemplo, quando eu vou fazer um programa ou alguma coisa mais simples, etc., eu pelo menos demoro em torno de uma semana e meia com um programa simples, muito simples. Excelente. Tem gente que vai demorar muito menos tempo que eu, 2 dias, 3 dias. Mas eu faço uma documentação um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu quero saber exatamente o que aquele processo vai fazer, aonde vai, etc. Quer dizer que tá livre de erros? Não, normalmente não tá. A gente fala que, cara, TI é. Acabei de falar que TI é a área mais inexata das exatas, né? Então a gente sabe que a gente vai encontrar erros, é natural que a gente vai encontrar erros. Mas eu costumo sempre revisar o código, eu tenho tudo muito bem documentado, eu tenho tudo muito bem escrito, eu faço uma documentação extensa sabendo exatamente o que eu vou fazer, o que aquele processo vai fazer, aonde aquele processo vai fazer, tudo aquilo que ele vai fazer e qual é o resultado daquilo. Para quê? Para que eu tenha certeza, na hora que eu for fazer uma análise, uma verificação, eu saiba exatamente aonde Ah, eu vou olhar.
E eu vou aproveitar e vou responder algumas perguntas da Rolate. Sim, Joel, Fica à eu vontade. faço documentação, eu faço comentários, eu coloco todas as informações relativas, por exemplo, ao que são aquelas variáveis, eu faço documentação sobre o processo, eu faço documentação de tudo, todos os processos, eu faço comentários. E para galera que nunca abriu assim nada de programação, esses comentários ali são comentários no próprio. O Alex vai fazendo o código, ele tem possibilidade de colocar comentários, porque se alguém for lá pegar o código, não é isso, Alex? Se alguém, uma outra pessoa olhar ali, mais ou menos já está entendendo o que o Alex fez, né? Coisas desse Exatamente. tipo, né? Então, eu sempre passo, um comentário é uma linha que não vai ser, ela não vai ser lida como código, ela vai ser lida como um pedaço de texto ali, efetivamente, só para você é, visualizar, né? Então, quando eu faço a abertura do código, imagina que o código é um arquivão lá, que ele vai estar lá com uma série de instruções, e naquela série de instruções eu tenho uma documentação ali, eu tenho um comentário, eu tenho uma informação do que trata cada pedaço daquele código, para que a gente possa estar se situando ali e sabendo exatamente. Então, se amanhã ou depois eu passar esse código para o Júlio vai abrir aquele código, ele vai saber exatamente o que é que está fazendo cada etapa de todo aquele mundaréu de código lá, ele vai saber exatamente o que é cada pedaço, e com isso ele pode fazer um treinamento, ele pode fazer um treinamento, perdão, ele pode fazer um ajuste, uma correção, uma melhoria, algo que ele queira implementar ali novo, ele vai ter aquilo documentado. Então é sempre importante documentar um código, é sempre muito importante. As pessoas não fazem ideia de quanto um código muito bem escrito precisa dessa Bacana. documentação, né? Saber exatamente aquilo que a gente está fazendo, tá? A galera aí que pensa em É, trabalhar na área de informática, aí, computação, TI e tal, já vai. Porque tem muita gente aí, né, que quer migrar para essa área. Eu conheço muita gente que quer migrar para essa área e é bom pegar já, né, algumas coisas ali de pessoas experientes, né, que sabem o que está falando.